Se você quer aprender a ganhar dinheiro no mercado de projetos mecânicos, se tornar um projetista mecânico completo e sentir confiança para fazer projetos mecânicos do mais absoluto zero sozinho na nova economia de mercado, assista esse vídeo até o final e descubra como. Me perguntaram recentemente quem eu sou, e eu acho que é uma pergunta muito válida por sinal, porque chega aqui um cara, chega qualquer um, faz um vídeo no YouTube, chega aqui, fala, posta um monte de coisa, né? E faz todo sentido você fazer essa pergunta. Eu vejo que você realmente está preocupado com o seu sucesso profissional. E para responder a sua pergunta, eu vou te falar te dar um pequeno alerta, ok? Se você está mais preocupado com os meus títulos, os meus diplomas, do que o resultado que eu posso gerar para você, por favor, não perca o seu tempo. Troca de vídeo agora, tá bom? Esse vídeo não é para você. Mas, se você está interessado em aprender a ganhar dinheiro, entender como é que é passar do medo do fracasso, por fracassar e chegar na vida de sucesso, nos resultados que eu tenho hoje, assista esse vídeo até o final. Você lá do começo, quando eu comecei a trabalhar, ok? Então, meu primeiro emprego foi numa empresa de informática, a Softmania, onde eu comecei a aprender. Eu fiz primeiro o curso lá, né? Os cursos de informática, de Windows, Word, Excel, digitação. E depois eu fui convidado a ministrar aula, né? Eu lembro que foi muito bacana. Quando eu fui convidado, eu achei o máximo. Nossa, fui convidado. Eu tinha, sei lá, 14 anos na época. Então, acho que foi um grande salto, tá? Então, para uma adolescente ali, né? 14 anos, começar a dar aula para adultos, idosos, várias idades ali, de faixa de idade. E eu acabei me desenvolvendo. Comecei dando aula de Word, Excel, PowerPoint. Axis eu não manjava muito bem, não manjo até hoje. Não mudou nada na minha vida. Mexer na internet, essas coisas, mexer no Windows, configuração de Windows. Depois eu fui, conforme eu acabei desenvolvendo, eu acabei sendo promovido a aprender e fazer manutenção de computadores, porque um dos funcionários tinha acabado de ser demitido. E aí aquele quadro, aquela operação estava faltando alguém. E aí me fizeram o convite para fazer manutenção de computadores, monitores. E foi bem legal porque eu aprendi muito rápido, porque eu queria aprender, tornar mais importante para aquela empresa. Eu aprendi a fazer manutenção, fiz manutenção por um bom tempo, até que houve uma oportunidade que eles estavam abrindo uma nova atividade, né? Uma nova unidade de negócio, que era de web design. E eu lembro que eu também quis aprender isso, porque estava na moda, na época que o web design começou com tudo. E aí eu falei, cara, eu também quero aprender isso aí, né? Eu quero estar por dentro. Eu fui e aprendi. Mas eu não curti muito não, eu ainda preferia fazer manutenção. Com isso, veio a primeira oportunidade para trabalhar com um projeto, que eu vou contar agora para você. O meu primeiro contato com a área de projetos mecânicos foi aproximadamente, eu já tinha uns 16 anos, acho que uns 16 anos, se eu não me engano. 15 para 16 anos. Porque eu lembro que eu acho que eu comecei a fazer o Senai com 17, então foi 16 anos. E como é que foi que aconteceu? Vou contar pra você. Eu lembro que um dia eu estava acompanhando o meu pai, o Vladimir Selit. Ele tem um escritório de gestão de projetos há mais de... A Tecnodral a gente tem mais de 20 anos, se não me engano. E meu pai tá há mais de 40 anos no mercado, né? Então ele tem um bom respaldo e foi meu primeiro mentor na área. Eu fui acompanhar o meu pai esse dia na empresa. Chegando lá... como você entender como é a oportunidade, né? Chegando lá, um dos funcionários não tinha ido e ele estava com um serviço com prazo, né? Para entrega, estava bem apertado. Foi bem engraçado que nesse dia eu cheguei lá e os caras começaram a botar pressão, ô Cauê, não, isso aí faz, é facinho, né? E até então, para o que eu fiz, para aquela atividade, aquela operação, até que relativamente hoje eu faço fácil. Mas tem gente que ainda não sabe, mas tudo bem, nós vamos te ensinar. E aí eu lembro que eu tava querendo, não quero fazer não, me auto-sabotando. Por quê? Porque eu nunca tinha feito aquilo, né?
eu não sabia nada de desenho, eu nunca tinha mexido no software. Então eu ficava com vários medos de encarar, né? Então era meio que comum. Só que aí, por exemplo, um dos colaboradores lá, ele veio, chegou em mim e falou: Cauê, faz lá, se você não conseguir tá tudo bem, mas pelo menos você tentou. Eu falei: putz, verdade, faz todo sentido. E eu falei, aí na hora, sei lá, eu acho que pensei, né, meu, pô, tô no meio de um ambiente, é só se eu precisar de ajuda, vocês me ajudam? Eles falaram: beleza. Eu falei: então, demorou. Aí eu falei: me ensina aqui rapidinho os comandos básicos. Aí vem um deles aqui, me ensinou, o Oséias, né? E ele começou a me ensinar alguns comandos básicos. Eu lembro que era o AutoCAD R14. Caraca, mano, é muito antigo. E tipo, eu não fiquei muito tempo também, né, no AutoCAD, mas foi meu primeiro contato com o projeto no AutoCAD. E ele me explicou o que era que tinha que fazer. Eu tinha que arrumar os balãozinhos de algumas folhas de conjunto, né? Nos detalhes que precisavam arrumar as numerações. Porque aí tinha um checador, ele fazia a conferência, via se estava de acordo com a lista, né, as numerações. Aí eu tinha que pegar aquele balãozinho, pegar do papel, na verdade, corrigido, né, com uma caneta vermelha, que é a famosa caneta vermelha, a Bic vermelha, tem Bic. A gente normalmente usa Bic azul e vermelha em cada uma das pontas, né? Azul tá ok e vermelha quando tem que fazer a correção. E aí eu estava vermelho, eu peguei e eu peguei nada. Eu olhava o balãozinho que estava vermelho, ou as coisas estavam vermelhas e ajustava. Eu só fiz o serviço de arrumar o serviço do checador. Então eu acabei pegando a folha de corrigida e acabei lá só checando os balãozinhos. E aí, sei lá, eu demorei para fazer esse serviço aí, essas folhas, nem lembro quantas folhas foram, mas eu lembro que eu demorei 1 dia e meio. E foi meu primeiro contato, a minha primeira atividade. Até então, sem nada de conhecer de desenho, mas era uma coisa simples, né, relativamente. Então, qualquer um podia fazer com uma instrução bem básica. E comecei, até então, a ficar me questionando em casa, né? Caramba, que negócio legal. Beleza. E aí, passou uns dias, o meu pai falou que o sócio dele, o ex-sócio dele, chamou ele me chamou pra passar lá no escritório. Eu falei: pô, deve ter mais trampo, né? Eu fui no escritório, chegando lá, o sócio dele falou: ô, senta aí e tal, tem que fazer o acerto com você. O quê? É, o acerto tem que te pagar. Eu, né, tipo, nunca tinha recebido, tipo, por aquilo. Eu fui, na verdade, pra ajudar meu pai. Mas, né, beleza. Sentei lá, esperei ele tava resolvendo algumas coisas no telefone. Aí eu sentei lá na frente do sócio do meu pai, né. Aí ele falou: ó, tem que te fazer o acerto. Aí ele era, se eu não me engano, era R$187,30, 35 centavos, alguma coisa assim. E foi muito engraçado que foi, cara, meu, tipo, 1 dia e meio, R$187. Falei: caraca, firmeza, né? Interessante esse negócio, né? E, cara, aspirante, aí eu vi uma oportunidade. Falei: meu, aqui eu acho que tem uma oportunidade. Meu pai é o dono, é um dos donos, né? Hoje ele é o dono majoritário. Tem só, hoje é literalmente a empresa da família, essa empresa. E aí eu falei: cara, então acho que eu vou me arriscar, né, a aprender isso aqui. Mas tinha algumas dificuldades, né, que eu tinha que vencer. Primeiro era, eu não entendia nada de desenho, então eu tinha que aprender a desenhar, certo? Primeiro, eu não tinha habilidade prática. Por que eu não tinha habilidade prática? Porque eu nunca tinha feito. E nunca ninguém tinha me dado uma instrução do que fazer. É diferente eu ver alguém fazer o projeto e achar que eu vou replicar aquilo. Por exemplo, um estudo de caso, achar que, meu, é só olhar um estudo de caso com uma explicação básica, você vai entender, mas sem entender os conceitos por trás. É muito mais simples, porém não é tão fácil, tá? Então existem métodos muito mais simples. E outra coisa, eu nunca tinha mexido naquele software até então. Então esses foram alguns dos grandes desafios que eu tive para poder entrar nesse mercado. E o legal é que eu lembro que depois de receber, né, eu voltei para casa, acabei não fazendo serviço mais lá aquele dia. Aí eu fiquei na cola do meu pai: pai, e aí pai, tem mais serviço para me fazer lá, tal, né? Aí meu pai viu meu interesse, nada ligeiro, falou: meu, hoje não tem, mas quem sabe, mas primeiro você vai ter que aprender a fazer desenhos mecânicos, desenhos técnicos mecânicos. E aí meu pai veio com a primeira lição de mentoria, né? Ou seja, a primeira orientação, a primeira forma para poder diminuir o meu tempo, o meu esforço para aprender a fazer aquilo. Eu poderia aprender na marra, no dia a dia, também é muito bom, até funciona muito bem. Mas ele falou: vamos quebrar alguns obstáculos. E meu pai pediu para me fazer Senai, me orientou a fazer o Senai. E eu não discuti com meu pai, né? Pô,
mocota no negócio, eu fui buscar Senai. O Senai já tinha fechado tanto aquele curso que é feito, que era feito antigamente anualmente, e aqueles modulares. Então eu tive que esperar abrir uma nova turma. Só foi abrir no outro ano. Aí eu já acho que estava com 17 anos. E aí eu entrei pro Senai. Fiz o primeiro curso eu fiz em módulo, que era o curso de leitura e interpretação de desenhos técnicos do Senai, né? E aí depois desse eu fiz mais um que eu não lembro qual que era. Mas esse aí era o principal, porque eu tinha que entender, na verdade, desenho. Porque eu precisava entender, né, a diferença, por exemplo, entre um parafuso e uma porca no desenho. E entre, por exemplo, um fuso, né, um fuso de parafuso, uma porca numa região ou na ponta. Então, tipo, eu tinha que entender essa noção, né? Entender as vistas de corte, quando fazer rajura, quando não. E beleza, fiz o desenho. Confesso pra você que foi bem legal. Eu tinha até certa dificuldade no começo para poder fazer o desenho. Me comparava toda hora com os caras, alguns alunos que tinham melhor desenvoltura que eu e, isso aí, loucura. Deixava eu de cabeça em pé. Mas eu acabei concluindo o curso, me formei, tirei o certificado, beleza. Aí eu fui pro trabalho, né? Fui começar a trabalhar até então. Ou seja, fui me tornar um projetista na prática, literalmente. Ou seja, do começo até o fim, que eu vou contar ainda pra você. Bom, o começo da minha jornada foi bem, eu diria, porque, eu tinha lá o curso de desenho, mas, o que os caras faziam lá tava muito mais do que só mexer naquele balãozinho. Então eu não entendia nada que o pessoal fazia. Eles arrumavam, projetavam, eles trocavam informações, trocavam conhecimento. E era aqui, era informação ali. Eu ficava louco, porque, era muito louco, porque cada um, no final das contas, eles falavam coisas, tipo, a comunicação era diferente, mas no final o resultado era o mesmo. Tipo, eles chegavam no resultado em comum. E eu vi que era o primeiro obstáculo, entender? Tipo, um cara falava uma coisa, um projetista falava uma coisa, outro falava outra, mas no final eles entravam em comum acordo. Mas por quê? Porque eles adquiriram isso, né? E aí eu entendi que, na verdade, o processo de projetar, para se tornar um projetista, ele é feito de várias etapas, né? De várias tarefas individuais que compõem o processo como um todo. Basta você aprender essas etapas, a sequência lógica delas e executar, porque você vai aprender a ser um projetista, fazendo toda a etapa, do começo ao fim. Uma vez que você começa do começo ao fim, a etapa, você sabe o que fazer. Agora, se você é bom, se é ruim, é outra coisa, beleza? Então, eu comecei a aprender. E eu vou até deixar um link aqui pra vocês, em algum lugar aqui da região, aqui em cima, um card, onde eu explico o que é um projetista mecânico completo e qual a diferença entre essas tarefas, beleza? E eu comecei a praticar na área, comecei a aprender cada função. Cada função que eu aprendi vinha novos obstáculos, cada novo aprendizado, cada nova etapa eram novos aprendizados, porque na verdade é um somatório, né? O que eu aprendo antes eu posso usar na frente, mas não quer dizer que vai resolver. Ele é só a base para poder sustentar o que vai ser aprendido. Mas vou falar para você, o melhor aprendizado que eu tive foi porque eu tive muitas pessoas para poder debater comigo, me mostrar exemplos, entendeu? Fazer processos até então, tipo, eu não diria mentoria, que naquela época até então eu não entendia esse conceito. Mas a gente trocava informação e tinha alguém para me guiar, né? E se estava errado, eles me falavam, e olha que eu errava bastante, por sinal. Se estava certo, eles me elogiavam, eu gostava. Mas sempre que estava certo, eu sempre perguntava o seguinte: existe alguma forma de aprender diferente ou mais rápido? Porque eu sempre queria ser mais rápido, porque eu queria impressionar o meu pai. E isso fazia eu ser melhor. E outra coisa, eu estava ali naquele meio, e eu tinha que vencer o primeiro obstáculo de falar, poxa, ele é o filho do dono, né? Filho do dono. Então isso pra mim era uma coisa que eu não queria usar. Então eu queria receber todos os créditos por méritos meus, né? Então eu posso te garantir que eu fui o mais cobrado até então na empresa. E eu me empenhei até me formar um projetista completo. E quando eu me formei como projetista completo foi puta vitória. Foi da hora.
E aí eu comecei, nessa fase de transição que eu tava virando projeto completo, tava começando a assumir pequenos projetos, né? Nessa nova fase, acompanhando tryouts e tudo mais. Eu fui... Meu pai, né? Meus pais em geral, falaram pra mim fazer faculdade. E faculdade, né? Faculdade de quê? De engenharia, né? Engenharia mecânica. Falei, então eu vou fazer esse negócio. Aí eu fui, me inscrevi na primeira faculdade. E vou falar pra você, foi a primeira decepção. E por que você deve estar se perguntando? Porque o que eu aprendi ali no começo da faculdade, 20%, vou falar até menos, tá? Acho que 12% que eu aprendia, eu aplicava. Olha, vou falar pra você que no primeiro ano, nada. Curso de cálculo 1, geometria analítica. O único que era o desenho, né? Mas desenho eu já entendia. Mas mesmo assim, o desenho da faculdade era totalmente diferente do desenho que eu fazia no dia a dia, né? Então, tipo, por exemplo, aprender desenho na faculdade, aprender desenho técnico e fazer desenhos na atividade profissional são totalmente coisas diferentes. Então, eu ficava muito puto, porque eu ficava, às vezes, até discutia com o professor, que tipo, poxa, mas isso aqui eu não faço. Ele, mas você tem que fazer o que precisa ser feito na faculdade. Eu engoli o sapo, beleza, então vamos lá, tinha que fazer. Passei acho que com 6.4, cara, na matéria. 6.4, porque eu mexia com desenho, já fazia projeto e ainda fazia 6.4 no desenho. É engraçado, mas beleza. E aí, essa foi a minha primeira decepção, porque eu vi que, na faculdade em geral não tinha nada que eu usava no meu dia a dia. Aí fui pro segundo ano também, comecei a aprender matérias, por exemplo, se eu não me engano, cálculo 2, né? Começou a ter fundamentos de resmate, resistências materiais, todo mundo acha que é o que vai projetar resistências materiais. Na verdade, eu entendi que resistência aos materiais é só uma matéria que agrega valor a você chegar à tomada de decisões de análise de estrutura. É só isso, que resmate não é projetar. E fica muito fácil resolver exercícios do livro onde todas as informações já estão ali. Mas fazer projeto mecânico, as informações não estão ali facinho, que você pega. O sentido da força está para a esquerda, com uma intensidade de, sei lá, 15 mil newtons. Cara, isso aí é um livro, é muito fácil. E eu falo pra vocês, não forma projetista, bem longe disso. Então é por isso que eu não sou a favor de algumas propagandas, alguns comerciais. O cara fala que, vai ensinar você a fazer projetos mecânicos com resmate. Talvez um pouquinho te ajude um pouquinho mais se você for pro nicho de máquinas, né? Se for fazer projetos de máquinas, talvez te ajude um pouco mais. Mas pro nicho de, por exemplo, dispositivos mecânicos, que é a nossa expertise, nós somos perito, muito pouco. Além de fazer análise estrutural, mas tipo, não esse nível de fazer exercício de cálculo básico, de puxar forcinha, de cálculo de engrenagem, entendeu? Tudo isso que até depois você, além do cálculo de engrenagem no resmate, você vai ter mecânica geral, entendeu? Que aí fica mais legal, porque aí começa a ver a parte de cinemática do negócio. Então isso ajudava bastante. E aí o que é legal é que eu vi que eu buscava vários outros meios, livros, sites, materiais de outras empresas, para ver se eu conseguia acelerar o aprendizado de começar a colocar aquilo que todo mundo falava faz faculdade na prática. E falar pra você, não teve nada demais, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que até atrasou mais o meu processo. Mas tudo bem, não vamos discutir isso. Isso eu deixo para discutir num próximo vídeo, ok? Mas antes de passar para o próximo tópico, deixa eu falar para você por que eu queria aprender. De novo, porque eu não queria falhar pro meu pai. Então eu queria mostrar que eu era realmente merecedor daquela posição, por méritos meus. Então por isso que eu busquei além de meios. E eu agradeço muito meus pais as oportunidades que eles me deram, beleza? Vem então a que eu chamo de minha segunda decepção. Então, eu via que daqueles conhecimentos eu não era capaz de entregar conhecimento prático que eu aprendia na teoria, na prática. Tem algumas pessoas que conseguem, mas estatisticamente comprovado é muito menor esse volume. E na verdade o mercado não te contrata pelo que você sabe, mas o mercado busca pessoas que
que sabem usar o que sabe para fazer alguma coisa. Então, vou falar pra você, eu tinha vários colegas lá, a gente tinha uma turma de 80 pessoas no segundo ano, e tipo, eu via que todo mundo tinha uma certa dificuldade, mas eu nunca gostei de ser todo mundo. Então, eu falei, tem que aprender essa parada logo, né? E aí veio até então, um dia que eu tava trocando ideia com meu pai, aí a gente falando de faculdade, tal. Aí eu falei pra ele, pai, mas isso aqui não vai aprender, pô, eu quero aprender mais rápido. Ele falou assim, aí o meu pai, a crença do meu pai, né? Ou seja, o que ele acredita, né? Uma crença limitante dele. Até hoje ele já tá mudando, por sinal, mas até hoje ele tem, e eu tô provando pra ele que, é possível sim fazendo formas diferentes. Eu percebi que na verdade ele falava isso porque ele não sabia outro jeito, a não ser o dele. E, ele tem todos os méritos, assim como vários veteranos, eu reconheço. Parabéns a todos os veteranos que conquistaram, mas existem métodos hoje muito mais simples e mais rápido para aprender. E eu não acredito nesse negócio de dom, em geral, tipo... Olha, até pessoas até têm dom, então eu vou até corrigir. Pode até ter dom, mas não há dom que vença competência e... Como é que se fala? E dedicação, né? Disciplina. Então, eu não vejo, tipo, eu já... É que nem atleta, né? Atleta profissional. Eu vejo vários atletas muito bons, tem uns caras que têm muito dom. Por exemplo, vamos falar um básico, o Neymar. Ele é muito bom, já tem uma habilidade de bola desde pequeno. Mas o Neymar, ele paga um preço. O Pelé, ele treinava pra caramba. Então, é muita disciplina, na verdade, né? Além de ter uma habilidade natural, eles treinam bastante. Então, isso influencia bastante. Então, no mercado de projeto mecânico, é uma habilidade que se aprende. Então, se você pratica bastante, obviamente, você pode ficar. Não quer dizer que você vai ser, tá? Porque eu já vi um monte de gente praticar muita coisa, não quer dizer nada. Se fosse assim, todo mundo que presta concurso público, que faz às vezes demorar 1, 2, 3, 5, 10 anos, se tempo de prática fosse medir alguma coisa, todos eles já teriam passado logo no, sei lá, qual que é a métrica, né? Porque tem gente que passa em 2 anos, 1 ano. Mas tem gente que tem 5 anos. Se 5 anos de alguma coisa equivalesse a dizer que você sabe fazer alguma coisa, tá muito mais do que apenas tempo, né? Então, por isso que eu acho que medir tempo, falar que vai demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu acho que é muito relativo. Cada pessoa aprende de forma diferente. É importante saber quais são os tipos de aprendizado que a pessoa aprende. Isso a gente não aprende no colégio, a gente vai aprender fora. E como poder influenciar e acelerar esse processo para quando você entende isso, ou seja, ter um autoconhecimento de si. E quando eu tive do meu e começar a entender das pessoas à minha volta, poxa, eu consigo muito mais rápido, absoluta certeza. Mas voltando pro meu pai tinha uma crença limitante que ele falava que um projetista mecânico para se formar demorava de 5 a 6 anos. Só que sabe o que é o mais louco? É que na própria empresa do meu pai, o meu pai formava projetistas completos até então. Com 2 anos, 3 anos. Raras exceções eu conheço, 1, 2, que formou em 1 ano e meio, vamos supor, entendeu? Mas 2 anos é um tempo legal, porque é um aprendizado, o cara aprender. Mas ele formava menos, mas ele não entendia. Por quê? Porque na verdade ele ficava, que eu chamo de... é uma teoria da maldição do conhecimento. É quando você acha que as pessoas entendem tudo que você está falando. Sabe, você é tão bom naquilo, ou teria uma expertise tão vasta sobre aquilo, que quando você está conversando com alguém que não sabe, você acha que ela entende. Então esse é um desafio dos veteranos para passar conhecimento. Quando ele está falando, ele acha que aquele cara que talvez não tem nada de conhecimento saiba. E foi isso. Então eu entendi que, na verdade, meu pai acreditava naquilo porque ele não conseguia ver de outra forma. Mas ele estava tão no modo automático que acabava passando despercebido, uma coisa que ele formava profissionais de 2 anos. Alguns até por... de autonomia mesmo, de fazer as coisas sozinho. Só que, era aquilo que acreditava, então ele só via aquilo, entendeu? Então, por isso que eu falo, problemas das crenças limitantes. E um certo dia eu tive uma discussão com meu pai sobre isso, né? Essa discussão me deixou bem mal, porque, eu briguei com meu pai por uma coisa, uma foda, né? E aí eu falei, cara, eu falei, vou provar pro meu pai que é possível sim. Porque ele não conseguia ver. Tava na cara dele, mas ele não conseguia ver. Então eu falei, eu vou provar pra ele que é possível. E ele, como eu te disse, ele não estava errado. Ele apenas não sabia fazer de forma diferente. Beleza? Então eu sou muito grato ao meu pai, porque dessa confusão, desse gerar estresse, ou seja, ele me tirou da minha zona de conforto, que até então
poderia passar a ser uma coisa não favorável, mas hoje eu entendo que, meu, putz, aquilo ali que fez eu chegar onde o nível que eu tô. Se não tivesse talvez tido essa briga com meu pai, talvez eu não teria os resultados que eu tenho hoje, pessoal e profissionalmente. Bom, então, depois dessa discussão, dessa crença, aí teve um dia que a gente brigou, teve uma briga séria. Aí eu fiquei meio mal, né? Porque, porra, discuti com meu pai por uma coisa. E até então, ele é meu pai, então eu acabei até que diminuindo a bola. Mas eu não gostei não, tá? Porque eu via que ele conseguia formar pessoas no menor tempo, mas ele não conseguia perceber aquilo. Então, tipo, meu, era fatos contra a percepção, entendeu? Então, tipo, tem gente que tem percepção e tem fatos. Então ele tinha um fato, ele formava a gente com menos tempo. Ele tinha a percepção que demorava 5 a 6, mas ele formava em 2, 3 anos. E teve uns raros lá que tem 1 ano e 8 meses, 6 meses, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos, entendeu? Então, em cima disso, eu falei, cara, então eu preciso provar pro meu pai que meu pai tá errado. Mas não é que meu pai tava errado. Meu pai, na verdade, ele só não sabia fazer de forma diferente. Então eu entendi que talvez ele não tinha os conhecimentos necessários para entender aquilo. E eu vejo que a maioria dos veteranos é a mesma coisa. Eles talvez só não saibam fazer de forma diferente e falam que, meu, aquilo é um dom, que não sei o quê, porque ele já viveu tanto tempo. Mas é meio... é questionável, é discutível, eu diria, tá? Se funciona ou não funciona. Com certeza funciona, precisa aprender daquele jeito, mas existe sim métodos mais simples de aprender. Porque se a gente fosse depender do aprendizado dos métodos antigos, o mercado tá lascado, beleza? Então foi por isso que eu fui buscar esses novos conhecimentos. E por que eu fui buscar esses novos conhecimentos? Porque eu queria realmente ajudar o meu pai a ele tivesse mais tempo de qualidade comigo, com a minha mãe. Nessa época eu já tinha meu irmão, então eu queria que ele tivesse mais tempo para ficar com a gente. Então eu queria ajudar ele, a empresa, a ter os resultados, né? É bem legal. E aí meu pai, por um motivo não sei o qual, ele resolveu abrir uma empresa nova, uma empresa de corte de jato d'água, a WeCut. E aí ele e o ex-sócio me convidaram para poder fazer a gestão. Eu não tinha nenhuma experiência em fazer gestão, eu sempre tinha sido funcionário, eu não sabia o maior desafio que ia ser, os trabalhos. Eu só, de novo, querendo me sabotar, não, mas no momento eu lembrei, né, da discussão com o meu pai, falei, então agora é o momento certo para mim buscar esse conhecimento. E depois daquela discussão eu já tentei buscar da forma normal, livros, alguma coisa que realmente fizesse sentido, mas eu não achei. Então ali era uma oportunidade de eu sair ali da empresa para poder buscar de forma mais tranquila. E foi então que eu tive essa oportunidade de fazer a gestão da WeCut, a empresa de corte de jato d'água nossa. E a gente comprou um equipamento, né, de corte de jato d'água para prestar serviço. Fizemos uma dívida aí aproximadamente de uns... Quanto era? Acho que era 630 mil, 628 mil, entre 628 e 630, essa faixa aí. E 7 anos para poder pagar aquela máquina, mas trabalhando, né? E a gente tinha várias promessas de trabalho, de clientes, né? Só que, meu, veio o primeiro desafio até então de abrir uma empresa. Caraca, meu, que nem agora que está passando agora, na época de coronavírus. Meu, aquela primeira recessão do Brasil que a gente sentiu mesmo, acho que era 2009, 2010, se não me engano. E, puta, era um puta desafio, porque eu não tinha nenhuma experiência de gestão, não manjava nada, não sabia nada sobre fluxo de caixa, break-even, ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Cara, eu era cru nisso. Eu não conseguia fazer um planejamento da semana, do mês, do ano. Rapaz, fala pra você que foi bem desafiador. Mas bora lá, me tacou, né? Como você fala? O filho de águia se aprende como? Ela põe ele na beirada do ninho, aprende a voar, né? Aí ele aprende a voar como? Coloca ele na beirada do ninho e empurra. E aí ele vai ter que aprender pela natureza. Foi mais ou menos isso que meu pai fez comigo. E, cara, eu sou muito grato isso. E isso foi toda uma... Como é que se fala? Uma decisão que eu tive que tomar, né? Pô, eu vou ter que encarar isso aqui. E agora eu posso ficar arrumando um monte de desculpinha. E aí eu comecei, tipo, né, não. E aí, meu, colocamos o equipamento pra funcionar e não conseguia chegar nos resultados que eu queria. Eu lembro que eu buscava com meu tio
a gente buscava pra aprender a mexer no equipamento. Eu fiz curso, mas mesmo assim, cara, você vê, faz o curso em um dia, acho que vai resolver? Não vai. Aí eu lembro que eu buscava, eu chamei um tio pra me ajudar a tocar a empresa, começar a tocar a empresa. Aí a gente passava na rua, eu buscava madeiras, eu colocava na minha caminhonete e pra poder treinar, né? Madeira pra poder treinar os cortes e tal, né? Porque não ia colocar a chapa de cliente. E outra, não tinha cliente nenhum atrás da gente. Loucura. Aí eu falei, caraca, puto equipamento, uma dívida de, sei lá, 7 pau e pra lá pra pagar, 7 pau e meio a mais pra pagar e não tá entrando cliente. Aí meu pai começou a colocar dinheiro da outra empresa, né? E isso começou a ficar assustado. Aí eu falei, tive que tomar uma decisão. Eu falei, senão vai começar a pisar pra um lado, a empresa também tava meio ruim pra um lado, tinha diminuído o volume de projeto. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de mudar esse jogo. E foi buscar os conhecimentos necessários para fazer gestão. E o mais importante, eu aprendi, demorei a aprender. Mas logo aí que eu tomei essa decisão, eu aprendi rápido. Que você pode ter o melhor serviço, o melhor produto, mas se você não comunicar para o mercado o que você tem, não adianta nada, ninguém sabe que você existe. Então eu fui primeiro aprender sobre gestão, né? Como fazer gestão da empresa, fazer fluxo de caixa, fazer análise de DRE. E entender um pouquinho mais sobre, não contabilidade, mas entender os princípios de como usar a contabilidade, tomar decisão a partir de gráficos de receitas e despesas, né? Então foi bem legal. E aí eu fui buscar, primeiro essa parte de gestão, eu fui buscar Sebrae, né? O Sebrae, eu recomendo para você, fiz vários cursinhos modulares do Sebrae, os presenciais, os online, para você que fez uma diferença para mim. Depois eu aprendi o principal, que foi onde deu um boom na WeCut, que eu dominei o Google AdWords, né? Fui aprender a dominar o Google Ads. E falar pra você, eu pelas minhas métricas que eu tinha, porque era animal, você tem várias métricas, aprendi até a analisar a métrica. A gente dominou 1/3 do mercado, ou seja, aproximadamente um pouquinho mais de 35% do mercado do projeto de corte d'água, a gente acabava fazendo serviço. Por quê? Porque eu colocava muita força, muita pressão na comunicação nossa. E a gente entregava um resultado muito bom para os nossos clientes. Garantia, né? Então a gente entregava a garantia para o nosso cliente. E eu sempre gostei desse negócio de garantia, então eu acho bem importante. E não é de menos que a gente teve os resultados. Eu tive os resultados, eu construí a maioria dos meus resultados com a ajuda da WeCut. E aí nesse meio caminho eu acabei entrando no turbilhão. E eu tinha acabado até esquecido daquela discussão com meu pai, né? Porque tava entrando dinheiro, né? Tava entrando cliente. Aí eu falei, cara, mas eu tinha me esquecido que eu tinha me comprometido comigo a mostrar que meu pai tava errado, né? Errado. Hoje eu falo, na verdade, que ele não sabia. Então, naquela época era ego, coisa de ego. E eu fui falar, eu tenho que voltar a buscar os conhecimentos sobre isso, né? Sobre, como acelerar o aprendizado como capacitar, né? Porque capacitação é uma coisa, qualificação é outra. Capacitação e preparação são quase semelhantes, eu diria até semelhantes, se não são sinônimos, mas capacitação para qualificação são duas coisas totalmente diferentes. Então cuidado para quando você estiver vendo alguém te ofertar algum curso de qualificação, porque, é totalmente nada a ver. Você só se qualifica se você já conhece, se você já é capacitado, tá? Então, se você não é capacitado, você tem que, na verdade, primeiro se capacitar para depois se qualificar. E é que nem se treinar, é um treinamento. Capacitação é feita por treinamento. E antes do treinamento você tem uma capacitação, ou seja, quando você não tem nenhum conhecimento, você... E agora eu vou falar para você a minha terceira decepção. E teve um episódio aqui para você ver que os meios não são o fim. Eu achava que o fim era o dinheiro, ter dinheiro. Mas eu entendi que dinheiro é meio, tá? Não é fim. Por quê? Porque a gente tinha um faturamento legal, né, na empresa. Tinha uma margem de contribuição líquida, né? Um lucro bacana. Só que mesmo assim eu acabei tendo um desinteresse pela empresa. Tava sentindo meio desmotivado. O que hoje eu entendo que era um princípio de sintomas de depressão, porque eu não tava fazendo aquele mais do mesmo. E eu não sou meu perfil não é o tipo de regrinhas, né? Tipo, ficar na salinha fazendo aquilo. E tá tudo bem, eu acho que
existe profissional para cada perfil de profissional tem uma adequação na área, na empresa. E eu gostava de coisa de desafio, e ali já não estava mais gerando desafio, então eu comecei a ficar meio desmotivado. Então, porque eu não estava fazendo mais nada desafiador, eu estava fazendo mais do mesmo, eu achava um absurdo, né? Porque eu ganhava tão bem e mesmo assim eu estava desmotivado. E meus colegas, não, pô, fica aí, cara, você tá ganhando dinheiro e tal. Tipo, meu, não era o dinheiro, porque o dinheiro, literalmente, ele é um meio, ele não é o fim. Porque eu me importava mais ter tempo com a minha namorada, hoje é minha esposa, né? Ter tempo com meus pais, curtir minha família. Então, eu acho que isso é mais importante do que dinheiro. Então, de novo, é o fim, né? O fim é me sentir bem, me sentir motivado, me sentir confiante. Eu não estava me sentindo. E posso te falar que aquele momento o dinheiro não era o que eu esperava. Essa turbulência toda, um dia fiquei até tarde cortando um serviço lá de uma chapa grossa, lá, acho que de 8 polegadas. E aí eu tava, tipo, nessa já meio cabisbaixo. Aí eu lembro que eu me deparei com um anúncio, né? Esses anúncios que a gente recebe hoje em dia. E hoje a gente recebe muito mais, né? E me deparei com um anúncio sobre como mudar minha vida, tal, né? Minha carreira, minha vida. E era um curso bem, tipo, eu li aquela frase, aquela headline. Eu li aquela headline e eu senti que aquele anúncio tinha feito pra mim, né? Era um curso sobre desenvolvimento humano. Era especificamente sobre inteligência emocional. E aí eu fui ver, entrei no site, comecei a ler, falei, cara, isso aqui faz todo sentido pra mim, né? E eu vi que aqueles conhecimentos ali, acho que era o que faltava pra poder chegar no meu objetivo de fazer, capacitar profissionais, se preparar eles de forma mais rápida. E era uma resposta para o que eu queria, até então que eu não entendia, definir o método, né? Ou seja, uma sequência lógica de ações para se chegar no resultado definido ou resolver algum tipo de problema. É isso. E eu vi que aquelas respostas, eu acho que elas complementavam o que estava faltando. Fui fazer na época a minha namorada, que hoje é minha esposa, e foi muito bacana, que foi um curso bem divisor de água, uma realidade, tipo, entrei em vários questionamentos autos internos, comecei a me conhecer, comecei a me questionar. No primeiro momento deu um medo, mas era muito bem conduzido, né? A ferramenta lá de gestão de pessoas, e foi bem bacana. Vou falar pra vocês que o resultado foi bem legal daquele curso. Eu voltei a ficar motivado, a empresa voltou a crescer, e aí até então que eu decidi migrar de carreira. E foi bem legal porque eu tava tocando a empresa, tava mais motivado, mas mesmo assim eu já não me via mais pertencente ali. E é punk que eu tinha um funcionário, eu tinha uma prima que tava me ajudando. E aí é aquele negócio, toda empresa é feita de pessoas e processo. Eu lembro que, por exemplo, no primeiro negócio eu tive que... Cara, foi muito legal, porque eu tava nessa época de migrar de carreira, mas eu tinha um negócio tocando, eu tinha clientes, eu tinha toda uma responsabilidade. E eu me cobro demais, em geral. E aí eu falei, cara, beleza, então agora eu vou migrar, mas eu preciso me preparar. E aí eu comecei a fazer um plano, né? Um plano de migração. Eu planejei, qual que é o meu estado atual, qual é o meu estado desejado, que são ferramentas que coach usam, né? E coach, na verdade, é uma ferramenta de autodesenvolvimento, de gestão de pessoas, que traz consciência de onde eu estou, para onde eu posso chegar. É só isso, tá? E aí, em cima disso, eu comecei a planejar e, cara, eu cheguei onde eu tô. Mas eu vou contar pra você a sequência, tá? Todo o processo. Eu tive meu primeiro negócio, um amigo da faculdade, a gente tinha um dinheiro junto, a gente resolveu abrir uma empresa de sacolinhas de mercado, a gente comprou um equipamento lá, fazer sacolinhas, e fomos vender, né? Tinha um processo bacana, né? Compra a máquina, 2.000 produções e tal, né? O cara já tinha dado o plano de venda pra gente. Aí eu entrei com ele, comprei um equipamento, comprei essa máquina e o processo era perfeito, né? Até então. E mesmo assim, a gente tocava o negócio, mas a gente não estava conseguindo. Então, não conseguia fazer o faturamento, dava muito trabalho. E só esse brother que acabava produzindo
Eu acabei entrando só com dinheiro, ele acabou entrando com a mão de obra. E falar pra você, meu, foi um pesadelo, porque foi um pesadelo que me fez ter muito aprendizado. Foi aí que tive o meu primeiro fracasso, né, como empresário. Mesmo fazendo as coisas da parte racional, né, seguindo, eu vi que, tipo, não era só racional, eu estava realmente envolvido com pessoas. E aí eu vou falar pra você, por que você acha que eu acho que eu quebrei, né? Eu aprendi que empresas, na verdade, ela é feita de pessoas e processos. E o processo, por mais excelente que ele seja, se ele não for feito por uma pessoa que esteja comprometida, que tenha um equilíbrio, porque nós somos seres humanos, nós vivemos no meio, né, de social, nós sofremos influências, televisão, família, colegas, pessoas da rua. Então, se aquela pessoa não está bem resolvida com ela, se ela não se conhece, qualquer coisinha é motivo para, às vezes, estourar, né? Um exemplo bem básico é no trânsito, né? Às vezes você toma uma fechada, você vai falar um palavrão e... na verdade, é descontrole emocional. A gente tem tornado um grande perigo para as indústrias, para as empresas, para o mercado em geral. Então, eles estão hoje realmente mudando a percepção de como lidar com os funcionários. É um processo que está um pouco mais lento, por quê? Porque ainda falta informação e as pessoas que já estão, elas desconhecem. Então, elas começam a criar uma resistência, parece uma âncora, sabe? Uma âncora no seu pé que começa... não funciona desse jeito. E, eu não vou discutir nisso aí. Deixa isso aí pra lá. Mas é isso aí. E foi isso aí. Falimos, né? Acabamos até devendo dinheiro, por sinal. E nesse processo de transição, eu lembro que... Bom, eu tava, né? Eu resolvi então vender a empresa, comuniquei com meus pais, avisei o pessoal, não devia ter avisado, foi um dos maiores aprendizados. Não deveria, mas eu aprendi ali, aprendi na marra. Aí o pessoal começou já a desmotivar. Aí eu falei, meu, preciso colocar energia. A gente vendeu o equipamento. Eu quitei uma dívida, saí de uma dívida de 630 mil. Vendemos o equipamento. Além do dinheiro do equipamento, eu ainda fiz um capital, né? E eu coloquei, a princípio, colocava na poupança. Eu não conhecia tão bem hoje quanto eu conheço de investimento. Mas eu tinha um dinheiro que até que interessante. Depois disso eu busquei mais treinamentos, né? Então eu fui para a área de coaching empresarial. Então é coaching focado a empresas, né? Não a life. Ganhar dinheiro, tá? Ter tempo para curtir a família, esse é meu foco, tá? Qualquer coisinha, emagrecimento, para a família, às vezes tem que passar, não tem jeito, mas meu foco é como fazer ganhar dinheiro, beleza? E por que eu usava essas ferramentas de coach que eu aprendi, né? São ferramentas muito boas, por sinais, para trazer... São ferramentas de gestão, né? Elas trazem consciência para a pessoa. E quando você traz consciência, autoconhecimento, é ali que você começa a ter o papel de mudança para uma vida melhor. Mas depois que você consegue fazer, começa a usar as ferramentas de forma a seguir o processo, cara, você começa a ver os resultados. Nossa senhora! Tem gente que fala, nossa, você é coach. Eu falei, gente, eu não sou coach, coach é uma ferramenta. Eu aprendi a usar uma ferramenta, tá? Eu sou empresário, beleza? Tá bom. Isso, eu só falar isso por causa de conhecimento. Então, eu aprendi a perdoar as pessoas que são ignorantes em certos tipos de assunto. Porque eu também não sei de tudo, né? Então, eu aprendi a perdoar e deixa falar. E tem gente que... Nossa! E eu vou falar pra vocês aqui também, ó. Fiz até uma listinha aqui, deixa eu olhar aqui no meu copo. Alguns treinamentos que eu fiz gestão empresarial, certo? Focada em como atingir resultados. Gestão pessoal, hoje eu sou formado, eu sou Green Belt, Golden Belt. Fiz treinamentos e capacitações de cursos de neurociências com foco em neuroeducação. Fiz o Empretec do Sebrae, cara, começa pelo Empretec. Realmente, se você é microempresário, empreendedor, faça Empretec. Só aprende fácil. Fiz cursos de análise de modelagem de processos, para entender como é que se define o processo, né? Não só os operacionais, os processos de aprendizado, né? Com a neuroeducação. Foi bem importante isso. Alguns cursos que eu fiz, que hoje me trazem uma bagagem. Fiz muita leitura de livros. Por exemplo, ano passado eu li 36 livros, né? Hoje a gente está em 2020.
Ano passado eu fiz a leitura de 36 livros focado para o meu negócio, desde marketing digital, a gestão de pessoas, a abordagem de neuroeducação. Então, é fundamental. Isso me amplia bastante minha mentalidade. Até que então que eu vi que estava dando certo, comecei a prestar consultoria, né, de coach empresarial. Eu falei, vou abrir então realmente uma consultoria. E aí eu conheci o processo de mentoria, mastermind. E esse processo foi que me fez expandir. Falei, eu também quero fazer um negócio desse, quero mentorar. Porque a parte de coach profissional, às vezes eu tinha que esperar o empresário ter a sacada e ele fazer o planejamento. Eu não aguentava isso, porque eu queria dar uma resposta pro cara. Mas no coach não funciona. Então eu falei, na mentoria funciona. Porque eu vivia, o cara me falava, eu executava, chegava no meu resultado. E era um processo, era fazer 1, 2, 3, 4, a sequência lógica, repetia, chegava o primeiro resultado. Não era o que eu esperava, né? Porque aí você tinha que começar a lidar com expectativa, com percepção, com realidade. É essa a diferença. Então, satisfação, né? É a diferença entre expectativa menos realidade, ou percepção. Então, você acha que vai fazer 1, 2, 3, já vai, bum! Tem gente que consegue, não foi o meu caso. Eu tive que replicar uma, veio o primeiro resultado, não é 2, 3, 4, 5 vezes veio o meu primeiro boom de resultado. Falei, cara, vou replicar isso aqui também. Aprendi, vou replicar. E aí foi que então que veio e surgiu a ideia de criar um treinamento, um curso para profissionalizar aspirantes projetistas, de aspirantes até projetistas completos, por um processo de mentoria, onde eu passo o meu conhecimento técnico, operacional, o tático, né, que é a parte de supervisão, de gerência, e o estratégico, que é a parte de onde está o dono da empresa. Então pensar como pensar nessas três variáveis, né? Como pensar nessas 3 formas de planejamento estratégico de uma empresa. E por que eu faço isso? Tudo que eu faço, tudo que a Projetista Prática faz, é porque nós acreditamos verdadeiramente que somos capazes de ajudar aspirantes interessados a conquistar os seus objetivos, seus sonhos de forma segura, certo? Acompanhado no mercado de projetos mecânicos. Nós também acreditamos que para isso acontecer, nós precisamos sair da caixinha social, tá? Sair da caixa. Nós precisamos e temos o total controle de desafiar o senso comum, tá? O senso comum social, o senso comum empresarial. Porque se for seguir ele, fala para vocês, é só olhar os resultados atuais, né? A gente já vê que tem limites. Então a gente entende que tem que ser além deles. E o jeito que a gente desafia, né, esse senso comum é mentorar e treinar aspirantes em início de carreira que estão interessados em se tornar projetistas completos e ganhar dinheiro nesse mercado, certo? E obter sucesso nele. E nós conseguimos então capacitar, profissionalizar excelentes projetistas mecânicos completos de forma segura, comprometida e preparado para enfrentar o mercado atual. Hoje ninguém mais sabe o que está para chegar, né? Mas a gente prepara você, aspirante interessado, a encarar esse mercado. Bom, espero que você tenha gostado da minha história. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou fazer de tudo para respondê-la, tá bom? Um forte abraço, tchau!